Encontramos-nos em Peniche, a povoação que domina o belíssimo Cabo Carvoeiro, um espaço de referência da geologia em Portugal. De facto, este cabo que entra pelo meio do Atlântico é dominado por essas formações geológicas de calcário que prestam nos dias de hoje características únicas à paisagem, com as suas covas, furnas, com as formações caprichosas que ali podemos contemplar. Remontam há cerca de 200 milhões de anos, durante o período Jurássico, e é mesmo considerado a nível internacional como uma referência. Mas para lá deste relevante passado geológico, o Cabo Carvoeiro apresenta-nos mesmo em épocas mais recentes outros fenómenos interessantíssimos. Por exemplo, há cerca de 12 mil anos, no final da última idade do gelo, quando as águas do mar atingiram os níveis atuais, a atual zona de Peniche era, ou transformou-se, numa ilha. Mas a geomorfologia, a evolução deste território foi fazendo com que aqui se fossem acumulando areias. E no final da Idade Média, no século XIV, numa altura em que a costa atingia a Tauguia da Baleia, hoje bem no interior, é exatamente nesse final do século XIV que Peniche definitivamente se vê ligado à Terra. Mas não foi para vir falar de geologia que nos deslocamos até Peniche e até ao Cabo Carvoeiro, mas sim para, nesse cabo, conhecermos aquele que é um dos mais antigos e belos faróis da costa portuguesa, o farol do Cabo Carvoeiro. O farol do Cabo Carvoeiro localiza-se no concelho de Peniche. Foi inaugurado em 1790. Tem 27 metros de altura e um alcance de 15 milhas náuticas, 27,5 km. Mas, para lá do farol, há muitos outros motivos patrimoniais de interesse no Cabo Carvoeiro. Mas, para nos falar sobre isso, estamos com Rui Venâncio, técnico superior da Câmara Municipal de Peniche. Rui, que outros lugares aqui é que nos aconselharia para visitar? Olha, sem dúvida nenhuma, este local onde nós estamos agora, junto à Capela Nossa Senhora dos Remédios, portanto, que é a base do Santuário Mariano mais ao ocidente da Europa. Estamos a falar de uma capela que tem a sua origem no século XVI, portanto, em meados do século XVI nós sabemos que esta capela já existe. Na altura não era a capela dedicada a Nossa Senhora dos Remédios, era dedicada a Vera Cruz. E nós estamos aqui ao pé da cruz, precisamente. E, portanto, esta capela é uma capela que remonta já ao século XVI e que foi reformulada e ampliada já no século XVIII e destaca claramente não apenas o painel de azulejos de Oliveira Bernardes, do século XVIII, como também o próprio nicho do Senhor Morto, que é um dos pontos mais conhecidos da capela, e, claro, a imagem de Nossa Senhora dos Remédios, que é a padroeira aqui desta edificação. E na origem de uma concorrida romaria, não é? Que tem lugar em outubro? Exatamente, no terceiro domingo de outubro temos sempre os círios, que são vários círios que vêm aqui fazer a sua festa, de vários pontos daqui da região oestina, desde a Nazaré até Mafra, passando por Caldas da Rainha, Bombarral, Torres Vedras, Lourinhã, etc. Ou seja, é uma devoção transversal, não só para agentes do mar, mas também para Exatamente. Portanto, é uma festa já bastante antiga, nós sabemos que já no século XVIII existia e, portanto, continua até os dias de hoje. Bom, mas sei que também temos aqui uma gruta com particular interesse, não é?
Sim, exatamente. Aqui na fachada sul da península temos a Gruta da Forninha, pronto, que é uma das estações arqueológicas da pré-história portuguesa mais conhecida e mais significativa. Foi escavada ainda no século XIX, em 1880, por Joaquim Nery Delgado, que era um geólogo, que escavou a gruta e que recolheu um acervo bastante extenso, que nos permite conhecer hoje uma estação que teve uma ocupação bastante importante, quer durante o Paleolítico Superior e Médio, mas principalmente durante o Neolítico final, e que esta última utilização remete-nos para a sua utilização como necrópole. Era um cemitério, o cemitério da altura, onde as pessoas eram enterradas, com a particularidade de, neste período, já existia uma crença na vida para além da morte e, portanto, esses enterramentos eram feitos com toda uma série de espólio arqueológico relacionado com o dia-a-dia, com o cotidiano, que depois tinha como objetivo acompanhar o morto nessa vida para além da morte. E, portanto, conhecemos um pouco dessa realidade cultural destas primeiras comunidades de agricultores, muito através destas sepulturas e destes enterramentos que eram feitos, neste caso em particular, em gruta. Bom, e essas grutas debruçadas aqui sobre o mar, um mar que ao longo dos séculos provocou tantos naufrágios, e daí a importância do farol, mas sei que há um naufrágio que é particularmente importante, não é? Exatamente. Aliás, uma das causas próximas para a construção do farol é exatamente o naufrágio do navio espanhol São Pedro de Alcântara, em 1786, que vem do Peru e que acaba por naufragar aqui nas águas de Peniche. Esse naufrágio é um naufrágio que é o mais significativo da longa história trágico-marítima aqui desta costa, que vem desde antes da época romana, portanto ainda no primeiro milénio antes de Cristo, do período no horizonte fenício-púnico, e que se prolonga até à atualidade, não é? Porque o mar continua a ser navegado e, infelizmente, os acidentes náuticos continuam a existir. Mas o que é mais significativo neste naufrágio é realmente o facto de os números, é a dimensão do número de mortos, portanto, pessoas que vão falecer no naufrágio, 127 pessoas, e depois da carga valosíssima que vem a bordo, estamos a falar de 150 toneladas de prata, estamos a falar de quase 5 toneladas de ouro e estamos a falar de 600 toneladas de cobre, portanto, que vem da América Latina. Estamos a falar dos impostos que eram cobrados pela coroa espanhola, neste caso pelo vice-reinado do Peru, e que, por força do bloqueio naval motivado pela guerra de independência dos Estados Unidos da América, acabaram por ficar retidos na Casa da Moeda em Lima, e só quando esse bloqueio terminou é que esse navio pode partir. Mas cá está, o navio não é um navio de carga, é um navio de guerra que traz os seus 64 canhões e, portanto, não é um navio pensado e tem uma viagem muito conturbada, acaba por parar no Rio de Janeiro, acaba por ser desmantelado no Rio de Janeiro. A carga retirada, o navio desmantelado, reconstruído e a carga novamente lá colocada, e depois o navio vem até aqui às águas de Peniche e acaba por naufragar precisamente na Papua, pelo peso da carga, eventualmente, mas provavelmente, e por aquilo que se conseguiu apurar na altura, a cartografia que o comandante tinha era uma cartografia que não era muito precisa relativamente aqui a esta costa e acabou por favorecer esse impacto da embarcação aqui na costa de Peniche. Rui, e esse naufrágio acaba por estar também associado a um momento importante na história da arqueologia portuguesa, não é? Exatamente. Nós sabemos tanto acerca deste episódio, porque ele foi alvo de uma profunda intervenção de estudo que decorreu durante a década de 90 e mesmo já neste século, realizado por Jean-Yves Belot e Maria Luísa Belot, portanto um casal de arqueólogos que intervencionaram o sítio no mar, portanto o sítio onde o navio naufragou. Estamos a falar de arqueologia subaquática. De arqueologia subaquática, precisamente, portanto, onde o navio naufragou e onde a carga ficou depositada, sendo que o que nós encontramos já não foi a carga, não foi a totalidade da carga, porque naqueles anos que seguiram ao naufrágio, a totalidade ou quase a totalidade da carga foi removida, era uma carga muito preciosa e muito importante, foi uma operação de salvados também com um grande impacto na Europa, que teria mesmo a comunicação social da época veio aqui em peso para perceber o que é que estava a acontecer, como é que estava a acontecer, e depois a intervenção que foi feita já em terra, junto do depósito funerário de catástrofe, portanto, o sítio onde os mortos foram enterrados, aqueles mortos que foram dando à costa, foram sendo enterrados ao longo daqueles dias que seguiram ao desastre. Portanto, tudo isso acabou por ser estudado, profundamente estudado, não apenas da componente arqueológica, mas também do estudo documental, e, portanto, há muita informação
foram feitos muitos relatórios acerca, houve um processo que foi feito, portanto, houve uma condenação do próprio comandante, portanto, percebeu-se também que o manifesto de carga não coincidia com a carga recuperada, não é? Depois percebeu-se que havia contrabando, e, portanto, também nessa época havia, obviamente, essas coisas, e, portanto, nesse sentido, foi muito estudado, e esse trabalho feito por Jean-Yves Blot e Maria Luísa Blot foram decisivos para nós hoje conhecermos este episódio, que é não importante, não apenas importante para a história trágica ou marítima aqui da costa onde Peniche está, mas do próprio país, não é? E até da Europa, não é? Claro, Pronto, porque ao fim e ao cabo, e dessas do mundo, relações, se quisermos, dessas não é? relações que nós Porque é a ligação entre a América e a Europa. Tendo entrado em funcionamento em 1790, o farol do Cabo Carvoeiro é um dos mais antigos da costa portuguesa. Em boa parte, ele resulta de um famoso documento, uma decisão do Marquês de Pombal, em 1758, quando manda construir um grande conjunto de faróis na costa portuguesa. Um momento que é muitas vezes, erradamente, considerado como o do nascimento dos faróis em Portugal. Erradamente, sim, porque, por exemplo, quem tem vindo a acompanhar estas conversas nos faróis, já se apercebeu que existe um momento anterior onde nos surgem outros faróis mais antigos em Portugal, particularmente no século XVI, de que é exemplo o farol de São Miguel o Anjo, na Foz do Douro, ou o farol do Bugio, na Barra do Tejo. Todavia, não deixa de ser verdade que esse documento do Marquês de Pombal, de 1758, nos vai marcar claramente uma segunda fase importantíssima na história dos faróis em Portugal. Também é verdade que muitas dessas estruturas pensadas por Marquês de Pombal vão demorar muitas décadas e acabam por se concretizar apenas no século seguinte, no século XIX. Não foi, no entanto, o caso aqui do farol do Cabo Carvoeiro. Ele começa a ser construído pouco tempo depois, e com efeito, em 1790, está já em funcionamento. Uma descrição deste farol, algumas décadas depois, em meados do século XIX, refere que ele tinha muitos bons equipamentos, muito boas construções à volta da torre. Uma torre que, desde a sua origem, apresenta este aspecto quadrangular, um farol em alvenaria, com os seus cunhais em cantaria. E, lá em cima, rodeando o farolim, um parapeito também, um varandim em pedra. Mas, nesses meados do século XIX, para lá das estruturas de boa qualidade para os faroleiros, destacavam-se também dois grandes tanques para o azeite. Sim, porque a luz inicial deste farol, uma luz fixa, branca, era alimentada a azeite. E esses tanques abrigavam 1.700 litros, o que era muito, se tivermos em conta que durante um ano o farol consumia 2.300 litros, ou seja, tinha uma capacidade de reserva para quase um ano. Mas em 1865, curiosamente, um outro documento diz-nos que nessa altura o farol só tinha um único faroleiro, que era insuficiente para assegurar o trabalho que era necessário para o farol. Felizmente, diz o documento, o faroleiro vivia aqui com os seus 8 filhos, que muito o auxiliavam nas tarefas. Enfim, um pequeno pormenor da longa história do farol do Cabo Carvoeiro. Ferreira Vasconcelos é o chefe do farol do Cabo Carvoeiro, mas não é só deste farol, não é? A partir daqui, sei que tem responsabilidade sobre um conjunto de outras estruturas, não é? Sim, para além do farol da Berlenga e do Farelhão também, que é o farolim do Farelhão, ainda tenho os de entrada do Porto, são 2 farolins de entrada do Porto. Peniche. De Peniche. Tenho mais ainda um farolim em Ponta Barca e tenho outro farolim em Porto de Dinheiro.
enfim, quantos homens é que estão aqui a trabalhar? E ainda por cima, com alguns que volta e meia estão isolados, não é? Nas Sim. berlengas. Portanto, neste momento estão 8 homens. Há um que está de licença, portanto, neste momento são 7 mesmo a fazer serviço e é complicado durante o ano ter os 8, porque ou um está de férias ou está de baixa. É sempre complicado ter a guarnição completa, mas há períodos que se consegue. E ainda por cima, com 2, não é? Sim. Em permanência nas... São 2 em permanência nas berlengas sempre. Chefe, podia-nos explicar um pouco o que é isso das características? Muitas vezes, quando se fala dos faróis, fala-se das suas características, e não estamos a falar de questões arquitetónicas, estamos a falar da luz. Da luz, sim. Portanto, a característica, os navegantes, a partir da característica, sabem o local onde se encontram. Basta tirarem 2 ou 3 pontos de faróis, fazem a leitura da característica. Neste caso, a característica é 6 segundos, portanto, é 2 segundos de luz e 4 de ocultação, que é quando ele não está a emitir o flash luminoso. Portanto, o flash luminoso dura 2 segundos e a ocultação 4. Depois, a partir da ocultação, são mais 2 segundos de luz e 4 de ocultação sucessivamente. Portanto, a característica aqui do Cabo Carvoeiro. Mas todos eles têm, por isso, características diferentes. Sim, que é para podermos distinguir. Portanto, quem está no mar, não é? Consegue Perceber a partir daí aquela luz de que farol é que... Sim, e a luz é importante, por muitos equipamentos eletrónicos que tenham, o estar a ver a luz ao fundo é a realidade que realmente ali tem terra. Portanto, é uma situação que os navegantes descrevem como muito boa mesmo. No interior do farol de Cabo Carvoeiro encontramos muitos antigos objetos, utensílios ligados, relacionados com a atividade dos faroleiros. Mas também aqui podemos observar um conjunto de instrumentos relacionados com a medição do tempo, do clima. Mário Teixeira é faroleiro aqui da guarnição do farol. E se calhar alguém que nos pode explicar porquê estes objetos ligados ao clima, à meteorologia? Bem, a guarnição do Cabo Carvoeiro e Berlenga, fazemos serviço em 2 faróis, além das valências normais de faroleiros, havia mais uma, que era a anotação diária e diversas vezes durante o dia do estado climatérico. Portanto, fazemos um estudo do mar e da atmosfera completo. Temperaturas, umidade? Temperatura, as umidades, as pressões barométricas. Essas informações eram difundidas para o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje o IPMA, e através dessas medições eram lançados os alertas e as condições climáticas para esses dias. Isso durou até quando? Isto tudo tem uma história de mais de 100 anos. Posso lhe dizer que até o 2000, 2005 ainda se fazia essas leituras. Deixou-se de fazer devido aos avanços tecnológicos. Passou a ser automático. Hoje é feito no mar por uma boia ondográfica. Satélites fazem o resto do serviço, balões meteorológicos. Mas antes nós é que fazíamos toda a costa. Aqui no Cabo Carvoeiro era um serviço completo. Portanto, era um serviço meteorológico a 100%. E os faroleiros tinham formação para isso? Sim, os faroleiros recebiam informação do próprio Instituto, neste caso em Lisboa, que nos davam todo o equipamento, os instrumentos e a formação técnica para tal. E aqui alguns instrumentos são verdadeiras preciosidades. Por exemplo, o que é isto? Isto é um heliógrafo. O que será um heliógrafo? O heliógrafo vai-nos medir a irradiação solar diária. O que é que isto nos vai dar? A exposição que houve durante o dia de sol. O sol incidia aqui nesta esfera de vidro? Na esfera de vidro, isto até é cristal,
havia aqui um papel térmico que seria colocado nesta posição, ok? E o próprio cristal vai emitir a luz solar ali no térmico. E vai queimando o papel. E vai queimando o papel. E deixa aí o registro. Depois de 24 horas, é claro, seria anotado a data e a hora, e o técnico do Instituto iria fazer a sua leitura técnica sobre o mostrador. O que acontece, e para que isto? Ao longo dos anos e depois de muito tempo, naquela região tinhas um estudo completo das condições solares anuais. E isso leva a outros estudos de microclima, a nível depois para o turismo, para a pesca, para a navegação aérea e marítima, e aí por diante. Ainda hoje é utilizado para calibrar os sensores modernos que se utilizam. Ou seja, o velho sistema continua a O ser... velho sistema é o fiável. É o fiável. Como aos faróis. É igual aos faróis. Os faróis são infalíveis. São infalíveis. Chefe, há algo que é comum em todos os faróis, que é quando subimos aqui a lanterna, durante o dia, nós vemos aqui um grande conjunto de cortinas, não é? Aliás, muita gente quando está junto dos faróis e anda lá fora também se apercebe destas cortinas. Porque é que não vemos à transparência dos vidros os aparelhos? Um dos trabalhos essenciais de um faroleiro é antes de nascer o sol, portanto, vir cá de manhã e pôr sempre as cortinas, porque o aparelho óptico em si, quando incide os raios solares, todas as cabelagens e material que está lá dentro pode começar a incendiar. Pela ação do sol. A ação do sol, isto faz efeito lupa. Portanto, geralmente de verão será entre as 5h30 e 6 da manhã, o faroleiro tem que ficar em cima, pôr as cortinas. Depois só volta a retirar as mesmas quando a intensidade luminosa já é mais baixa e que não afeta aqui o farol. E nessa altura volta a subir. Volta a subir. Para tirar as cortinas. Sim. Quando o farol de Cabo Carvoeiro entrou em funcionamento, ele funcionava, como já há pouco referimos, a azeite. Utilizava 16 candeeiros de arcã. Mas, quase um século depois de sua entrada em elaboração, mais precisamente por volta de 1880, há referências de que a lanterna não se encontrava em bom estado de conservação. Isso dá mesmo origem, em 1883, à elaboração de um projeto que se irá concretizar 3 anos depois, em 1886. Uma nova lanterna. Contudo, um novo aparelho óptico vai ter que esperar o século XX, por 1923. Esse novo sistema óptico, que irá funcionar até 1988, possuía agora como fonte de iluminação um candeeiro a petróleo, 3 torcidas, e assentava também num aparelho de relojoaria. Algo que, de resto, acontecia nessa altura por muitos outros faróis da costa portuguesa. E a esse propósito, para percebermos como funcionavam esses aparelhos, vamos dar um salto até ao núcleo museológico da Direção de Faróis, em Paço de Arcos. Este equipamento que podemos ver aqui é a máquina de relojoaria, que permitia dar movimento às cubas de mercúrio, aos aparelhos de Fresnel,
ainda sem eletricidade. Este é composto por um tambor, onde está associado um cabo, onde está preso numa das extremidades um peso. Esse peso iria descer a torre do farol, iria rodar este tambor, que iria passar movimento a todas estas engrenagens, reguladas por um regulador de velocidade, para obter a característica do farol, que, por exemplo, uma característica que tenha no total 15 segundos, o regulador de velocidade iria manter o peso numa descida constante até ao fundo do farol, obtendo aqui o movimento nestas engrenagens. Iria ter outra engrenagem com um veio, com uma outra engrenagem, que por sua vez iria passar à engrenagem que está na cuba de mercúrio e dar rotação ao farol. Era assim que era obtido antigamente. Alguns faróis ainda têm estas máquinas de relojoaria prontas a funcionar. Hoje em dia utilizamos motores elétricos, mas o faroleiro, em caso de necessidade, desengata os motores elétricos e engata a máquina de relojoaria e o farol continua a funcionar perfeitamente durante toda a noite. De regresso ao farol Cabo Carvoeiro, importa dizer que em 1947 ele deixa de ser alimentado a petróleo e passa a gás. E em 1952 a eletricidade. Entretanto, em 1988 o farol passou a ser automatizado, mantendo um sistema elétrico alimentando lâmpadas de halogênio. Um sistema que permanece até aos dias de hoje. Luís Santana é mestre há já 16 anos, mas esta vida ligada ao mar tem mais, não é? Tenho mais. Comecei com os meus 18 anos, portanto há 32 anos, que já faço parte de uma terceira geração do barco Afrodite e as raízes são todas mar. O Afrodite já tem 3 gerações? Já é a terceira geração. O meu avô veio do Algarve, depois o meu pai já nasceu cá, continuou e agora sou eu. E vai até paragens distantes, como o Afrodite? Percorremos basicamente a costa. É uma pesca costeira, fazemos cerco. Por norma, mais para o norte do Cabo Carvoeiro do que para o sul, quando vou para longe. Zona de Matosinhos, Aveiro, Figueira da Foz. Ainda nunca me aventurei muito a ir para o sul. Mas basicamente aqui na zona da Muito bem, costa. então, nomeadamente à noite, cruza-se com a luz de muitos faróis, não é? Com alguns. E é o nosso ponto de referência, muitas vezes, para nós nos justificarmos quando estamos a pescar, ou para o norte do Cabo, ou para o sul do Cabo. Há sempre a referência ao Cabo, neste caso Cabo Carvoeiro, quando estamos na Figueira, o Cabo Mondego, quando estamos mais ao sul, o Cabo da Roca. E identificam-se também onde estão pela luz. Identificamos mais ou menos o sítio, mas com as tecnologias que temos hoje em dia, é mesmo só por uma questão de diálogo. Mas ia-lhe perguntar isso, qual é a importância que os faróis, hoje os barcos estão cheios de novas tecnologias, GPS, e qual é a importância que os faróis têm? É sempre bom sabermos que está algo controlado pelo ser humano para nos ajudar, porque as máquinas, como os seres humanos também falham, mas só as máquinas é mais perceptível de falhar, e o farol basicamente é uma máquina com o ser humano. Enquanto se nós dependermos só de GPS, tudo mais alguns radares, e o farol até nos pode ajudar nesse sentido, especialmente então para embarcações de pequeno porte, que se regulam muito pelos barulhos, pelas luzes. Claro. Pois, estou a pensar aqui também na entrada aqui do Porto, neste e noutros, onde os faróis e os farolinhos também servem para os vossos enfiamentos. Exatamente, para os enfiamentos, para servir guia. Quando é com muito nevoeiro, nós temos sempre os aparelhos de alta tecnologia, mas a certeza é quando vemos os pontos de referência, os faróis, no caso daqui do molho, conseguimos ver o farol do lado oeste ou do lado leste,
conseguimos nos orientar, olha, vamos no rumo certo, porque às vezes podemos não acreditar nos equipamentos. Debruçado sobre o Atlântico, o farol de Cabo Carvoeiro localiza-se naquele que é um dos extremos ocidentais da Europa. E, no entanto, se aqui estivéssemos há pouco mais de 40 mil anos, a linha da costa estava afastada cerca de 20 quilómetros. Uma época em que estas formações de calcário eram utilizadas pelos nossos antepassados, o homem de Neandertal, como há pouco referimos a propósito da Gruta da Forninha. Antepassados que são fundamentais para o aparecimento daquele que é hoje o europeu. De facto, praticamente todos os europeus têm no seu genoma, no seu ADN, uma componente de neandertais. Aliás, a não muitas dezenas de quilómetros de distância, já em Leiria, na Gruta de Lapedo, aqui surgiram aquelas que foram as primeiras provas científicas do cruzamento do Homo sapiens sapiens com o homem de Neandertal. E por isso, este farol não deixa também de lançar luz sobre um momento crucial da história da Europa e do homem. Localizado no ponto mais ocidental da Europa continental, o Cabo da Roca, num dos extremos do conjunto montanhoso que forma a Serra de Sintra, oferece não só uma panorâmica única sobre o Atlântico, mas abriga também aquele que é um dos mais antigos faróis da costa portuguesa. Imponente, com a torre coroada por um varandim vermelho, o farol do Cabo da Roca é como que um guardião do oceano e o tema em destaque no próximo episódio do Conversas com História nos Faróis.